Glória a Deus, nos alegramos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus, aleluia. Nós temos reunidos a cada semana, mesmo nesse mês teoricamente de férias, mas a igreja não para, nós somos uma igreja imparável, amém? Tem alguém que está nos visitando aqui hoje pela primeira vez, que está vindo aqui no nosso meio? É a primeira vez que vocês estão vindo? Glória a Deus, sejam bem-vindos, uma salva de palmas para os nossos visitantes. Louvamos o nome do Senhor pela vida de vocês e também aqueles que convidaram vocês, sejam bem-vindos. Nós amamos receber visitantes, nós cremos que foi o próprio Deus que trouxe vocês aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Queridos, no dia 30 de janeiro agora nós vamos começar as novas turmas do Cursão e do CTL. Se puder colocar aquele bannerzinho aí. No dia 30 de janeiro nós vamos começar nossas aulas. Nós vamos ter uma turma no sábado à tarde e nós queremos montar turmas também em outros dias da semana. Então você pode organizar com o seu líder aquele dia que é melhor para a gente organizar, porque eu gostaria que toda a igreja passasse por esse novo Cursão e novo CTL. Também nós estamos com desejo no coração de montar turmas em outras regiões da cidade. Então se ia juntar aí 5, 6, 7 irmãos na zona norte, na zona leste, que é longe aqui do prédio, nós vamos organizar para montarmos uma turma lá. Quanto mais pessoas passar pelo curso de maturidade do Espírito, pelo curso de treinamento de líderes, melhor nós seremos a igreja com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais revelação. Então você que é membro de uma das nossas células, organize com o seu líder lá. Nós talvez poderemos montar uma turma lá onde acontece a sua célula. Eu queria que você tivesse liberdade de procurar o seu líder, me procurar, para que nós pudéssemos organizar o maior número de turmas do Cursão e do CTL para esse semestre. Nós estamos aqui já há 2 anos e meio, alguns irmãos já participaram, mas ainda é uma minoria. E isso é algo poderoso que nós temos, é uma ferramenta poderosa que nós temos para crescermos no conhecimento, na revelação e na sabedoria de Deus, né? Tanto o curso de maturidade no Espírito, quanto o curso de treinamento de líderes, é algo que nós temos, faz parte da nossa identidade. Toda a igreja Videira e Vinha tem essa ferramenta que faz parte da nossa edificação. Então que você procure o seu líder, fala com ele, fala conosco, para nós montarmos turmas. Se você mora numa região estratégica da cidade, que ali você consegue reunir pessoas para participar, não precisa ser apenas membros da igreja, até ímpios, se quiser participar do Cursão do CTL, eles podem participar, porque nós cremos que no meio desse percurso eles nascerão de novo, se converterão e serão acrescentados à vida da igreja, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar algo do Senhor hoje, tomando como o texto bíblico, está lá em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6 tem uma passagem, Lucas mencionou aqui da multiplicação dos pães, nós vamos estar falando dos peixes, né? Da pesca milagrosa, nós vamos estar falando disso hoje. Mas lá em Marcos capítulo 6, a partir do verso 50, diz: mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Essa passagem aqui foi o momento que os discípulos estavam remando no barco, estavam dentro do barco, ventos contrários, e eles estavam ali temerosos. De repente Jesus apareceu e falou para eles: não tenham medo, fique tranquilo, eu estou no controle, continue remando. E eles ficaram surpreendidos. Então o título da palavra hoje é surpreendidos pelo Senhor. Os discípulos foram surpreendidos pelo Senhor nesse momento, e nós também seremos surpreendidos pelo Senhor nesse novo ciclo. Diga glória a Deus. Mais uma vez eu falo, nós estamos no início de um 4º ciclo profético. Nós estamos no primeiro ano do 4º ciclo profético, e nesse primeiro ano, nesse 4º ciclo, o Senhor vai nos surpreender de maneira extraordinária. Na ministração de hoje eu quero mostrar para os irmãos como foi que eles tiveram essa experiência, o que Jesus operou para que eles tivessem essa experiência. Então nós vamos pegar o texto de Marcos capítulo 6, a partir do verso 45. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode passar, nós vamos projetar ali. Então o texto diz: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar,
porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes. O seu coração estava endurecido. Nós estamos tomando por base esse texto que fala desse milagre, quando Jesus andou sobre as águas, entrou no barco e fez a tempestade parar. Mas o que eu quero falar hoje é porque aqui tem uma observação que fala que os discípulos ficaram atônitos porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Então nós falamos na semana passada a respeito de que Deus fala, Deus se lembra e Deus abençoa. Falou o Senhor com Noé, lembrou-se o Senhor de Noé, abençoou o Senhor a Noé. Então essa é uma verdade básica na palavra de Deus para nós, para a nossa vida, de que o Senhor fala, o Senhor se lembra e o Senhor abençoa. E nós precisamos virar a página da nossa vida, virarmos a página do nosso ministério, para que nós possamos crescer em Deus e possamos também ver o reino de Deus avançando, crescendo aqui nessa terra. E esse texto que nós lemos aqui agora, de Marcos, mostra o milagre do Senhor Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade. Mas ele mostra também que esse texto está associado ao milagre anterior, que foi o milagre da multiplicação dos pães. Então, dentro desse texto que eu quero compartilhar hoje, aonde Jesus está andando sobre as águas, fazendo cessar o vento e a tempestade, que está associado ao milagre da multiplicação dos pães, é Deus falando conosco. Fala assim: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Então abra o seu coração para que você possa compreender essa mensagem, porque Deus, na hora certa, Ele vai se lembrar e vai abençoar, fazendo cessar o vento e a tempestade. Esse texto, como eu já disse, ele associa o milagre de Jesus andando sobre as águas com a multiplicação dos pães, que aparentemente parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver Jesus andando sobre as águas, fazendo parar a tempestade, com a multiplicação dos pães? É aqui que nós precisamos da revelação da palavra de Deus. É aqui que eu orei a semana toda para que o Senhor nos concedesse espírito de sabedoria e de revelação dessa verdade da sua palavra. Então ele está dizendo que nós precisamos compreender o milagre da multiplicação dos pães, para que nós possamos ver Jesus andando sobre as águas e fazendo parar o vento e a tempestade. Jesus andando sobre as águas, fazendo parar as tribulações, os problemas, as circunstâncias da nossa vida. Então nós precisamos de contemplar o milagre da multiplicação dos pães. E uma coisa interessante em relação ao milagre da multiplicação dos pães, ele é o único milagre que é mencionado nos 4 evangelhos. Nenhum outro milagre foi mencionado nos 4 evangelhos. Então esse milagre da multiplicação dos pães, ele é mencionado por Mateus, Marcos, Lucas e João. E sendo ele o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, ele se torna um padrão espiritual, através do qual Deus vai nos ensinar uma série de verdades espirituais que darão uma nova direção para a nossa vida. Esse milagre da multiplicação dos pães traz para nós uma nova direção. O ministério de Jesus e dos discípulos mudaram a partir do milagre da multiplicação dos pães. Nós estamos entrando no 4º ciclo, nós estamos virando a página. Então nós estamos exatamente nesse tempo agora que precisamos ter uma nova direção do Espírito Santo, que está relacionado à multiplicação dos pães. O Senhor Jesus virou a página do seu ministério a partir da multiplicação dos pães e dos peixes. Da mesma maneira, nós estamos virando também uma página do nosso ministério. E o que nós podemos esperar nesse novo ciclo, nesse novo tempo que Deus está nos concedendo?
rejeição e glória. Fala comigo, rejeição e glória. De novo, rejeição e glória. Aleluia. Só para falar para os irmãos, esse é o primeiro culto que nós estamos tendo nesses 2 anos e meio que está tendo uma chuva. Diga aleluia. Você vê que é um novo tempo. Nunca tivemos um culto aqui que tivesse uma chuva dessa. Novo tempo nós estamos caminhando. Já tivemos no evento Kids. O evento Kids teve uma chuvona aqui também. Mas no culto do domingo, esse é o primeiro culto que nós estamos tendo o barulho das águas. É como que voz de muitas águas mencionando sobre nós que um novo tempo está diante de nós. Amém? Então nós podemos esperar agora nesse tempo, nesse novo ciclo, rejeição e glória. O que rejeição e glória, pastor? Tudo aquilo que Jesus experimentou na carne, tudo aquilo que Jesus sofreu ou foi abençoado aqui na terra enquanto ele estava na carne, nós estamos sujeitos também. Jesus foi perseguido, Jesus foi traído, Jesus foi surrado, muitas coisas ruins aconteceram com Jesus, e nós não estamos livres dessas coisas que ele experimentou. Agora nós temos a glória também de que tudo que ele não experimentou, nós não temos que experimentar também. Jesus nunca passou fome, nós não temos que passar fome. Jesus nunca ficou doente, nós não temos que ficar doente. Muitas coisas não aconteceram com o Senhor. Então aquilo que ele experimentou, nós estamos sujeitos também a experimentar. E quando eu falo isso, eu estou falando da igreja do Senhor. Há lugares no mundo que a igreja está sendo perseguida. Há lugares no mundo que a igreja está sendo morta. Então, em muitos lugares do mundo, a igreja está sofrendo aquilo que Jesus sofreu, a rejeição. Mas depois da rejeição, nós vamos experimentar também a glória. No Evangelho de Mateus, o milagre da multiplicação dos pães acontece, está registrado no capítulo 14. E se para compreender Jesus andando sobre as águas e acalmando a tempestade, precisamos entender primeiro a multiplicação dos pães, então vamos ler agora o milagre da multiplicação dos pães, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. Diz a palavra de Deus: Jesus, ouvindo isto, o que Jesus ouviu aqui foi que João Batista havia sido morto. Então, quando Jesus teve a notícia que João Batista morreu, aí nós entramos nesse texto aqui, que diz que Jesus, ouvindo a respeito da morte de João Batista, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Jesus ficou abalado com a morte de João Batista. Ele pegou um barco que estava ali na beira do mar e foi para um outro lugar. Mas as multidões que já estavam seguindo Jesus, caminhou por terra. Jesus estava querendo ficar sozinho, mas essas multidões que você vai ver daqui a pouco, que eram mais de 20 mil pessoas, está falando de multidão mesmo, mais de 20 mil pessoas foram caminhando por terra, e quando Jesus chegou do outro lado, a multidão estava lá. O texto fala que Jesus compadeceu-se daquela multidão. Jesus estava abalado com a morte de João Batista, mas ele não repreendeu a multidão, curou os seus enfermos e se compadeceu dela. E ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede pois as multidões, para que indo elas pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus porém lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, fala comigo, assentasse sobre a relva. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E os pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Aqui estava falando que nessa multiplicação dos pães, Jesus alimentou 5.000 homens com as suas esposas e seus filhos, com as suas famílias. Dizem aí os teólogos que era por volta aí de 20.000 pessoas. 20.000 pessoas foram caminhando por terra e encontraram Jesus do outro lado, e ele, fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes, ele alimentou toda essa multidão. Lembra que nós estamos tentando compreender
o que os discípulos não compreenderam. Os discípulos não entenderam Jesus andando sobre as águas, parando o vento, porque eles não compreenderam o milagre da multiplicação dos pães. Mas a primeira coisa que nós vamos ver aqui em relação à multiplicação dos pães é que ela aconteceu depois que o Senhor Jesus foi rejeitado por Israel. Isso aqui também é chave para nós compreendermos. Primeiro Jesus foi rejeitado e depois ele fez a multiplicação dos pães. Então tem um princípio espiritual aqui, tem uma sequência espiritual aqui. Nós vemos que em Mateus capítulo 12 foi quando o Senhor Jesus foi rejeitado. Os irmãos estão me ouvindo? Está dando para ouvir? Então em Mateus capítulo 12 o Senhor Jesus foi rejeitado. Em Mateus 13 é quando ele conta as parábolas do reino dos céus. E depois em Mateus 14 ele faz o milagre da multiplicação dos pães e o milagre andando sobre as águas e acalmando a tempestade. Essa sequência é importante para nós. Agora no capítulo 12, Jesus foi rejeitado na sua tríplice glória. Jesus foi rejeitado como rei, Jesus foi rejeitado como sacerdote e Jesus foi rejeitado como profeta. Israel rejeitou Jesus em tudo aquilo que ele era autoridade. E Jesus falou para eles em cada uma dessas áreas, mostrando que ele era maior em todos os níveis de autoridade. Nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, verso 42, quando Jesus diz: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Jesus falou para os judeus: eu sou maior do que Salomão. Salomão era rei de Israel, Salomão era filho de Davi. Jesus também veio como filho de Davi, e ele está falando que ele era maior do que Salomão, porque Salomão reinou por um período de tempo e Jesus reinaria agora por toda a eternidade, mas eles o rejeitaram como rei. Depois no verso 5 de Mateus 12, Jesus diz: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Aquele que é maior do que o templo, como Jesus estava afirmando, ele era maior do que o sacerdócio e maior também do que todos os sacrifícios que eram realizados ali no templo. Jesus estava falando agora que ele era superior. Por quê? Porque o propósito do templo se cumpriu em Jesus. Havia o templo onde as pessoas vinham, sacrificavam os animais para que pudesse ter o seu pecado coberto, mas Jesus resolveu isso de uma vez por todas. Ele era maior que o sacerdócio, rejeitaram ele também como sacerdote. Depois Mateus 12, 41, ele diz: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação do profeta Jonas, e eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está falando também que ele era maior do que Jonas, mas Deus havia falado para Moisés que enviaria um profeta semelhante a ele, e colocaria na boca desse profeta as suas palavras, e aqueles que não dessem ouvido às palavras que esse profeta falariam, eles entrariam em juízo. Isso está escrito lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 18. Deuteronômio 18, a partir do verso 18 está escrito: suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, falando para Moisés, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Esse profeta é Jesus. Deus havia profetizado através de Moisés que enviaria um profeta, e esse profeta daria uma direção para a nação de Israel, e eles rejeitaram também Jesus como profeta. Então Jesus foi rejeitado na sua tríplice glória, foi rejeitado como rei. Nós sabemos que Jesus é o rei dos reis, ainda que Salomão era rei, que Davi era rei, Jesus é o rei dos reis. Rejeitaram ele como sacerdote e rejeitaram também como profeta. Isso no capítulo 12. Agora no capítulo 13, Jesus tomou uma decisão. Ele mudou agora a maneira de ensinar. Ele passou a falar agora por parábolas.
Está escrito em Mateus 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia que ele foi rejeitado, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. Até aqui Jesus não tinha contado parábolas, mas a partir do momento que ele foi rejeitado, ele passou agora a ensinar por parábolas. E aí os seus discípulos perguntaram: por que o senhor está falando por parábolas? E ele responde essa pergunta a partir do verso 10 de Mateus capítulo 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que rejeitaram, não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Porque aquelas pessoas rejeitaram Jesus, eles perderam o direito de conhecer e de experimentar as riquezas do reino dos céus. A partir do momento que Jesus foi rejeitado da sua tríplice glória por Israel, ele não mais falou para eles, ele falou através de parábolas. E apesar das parábolas ser de maneira muito simples, agora o Espírito Santo é que viria para revelar. Muitas pessoas às vezes falam que Jesus contava por parábolas para ficar mais fácil das pessoas compreenderem, mas o que nós estamos vendo aqui que é o contrário. Ele passou a falar por parábolas, ainda que parábolas muito simples, para que as pessoas não compreendessem. Quando nós ouvimos a parábola do semeador, para nós parece muito óbvio, mas se Jesus não tivesse interpretado a parábola, nem os discípulos teriam conhecido essa riqueza do reino dos céus. Então as parábolas são pérolas espirituais, que o Senhor agora concede entendimento apenas àqueles que o reconhecem como Senhor, que reconhecem a sua grandeza, para com aqueles que buscam conhecê-lo com mais intimidade. O Senhor fechou agora, ainda que as pessoas vão ouvir, não vão entender, vão enxergar, não vão ver, porque agora Ele reservou para os discípulos as riquezas do reino do céu. Isso é para nós. Os discípulos estavam ali recebendo essa verdade no coração deles, e assim como Ele revelou aos discípulos as riquezas do reino do céu, hoje pela palavra da sua graça, Ele revela a nós também as riquezas do reino dos céus. E Ele tem grandes coisas para nós. Quando a Bíblia está falando de riquezas, são as riquezas que os céus já se abriram e nos foi concedido. Nós precisamos conhecer cada uma delas para que possamos desfrutar. E nós estamos entrando no novo ciclo, e nesse novo ciclo o Senhor vai trazer para nós revelação dessas riquezas, para que nesse novo ciclo nós possamos experimentar dessas riquezas. Por isso, a cada dia que estamos falando aqui, que estamos entrando no novo ciclo, eu gostaria que você criasse uma expectativa no seu coração. Esse novo tempo que nós estamos entrando, nós devemos agora criar expectativas, esperar coisas grandes do Senhor, porque Ele vai nos surpreender, assim como Ele surpreendeu os discípulos ali em Mateus 14, nós seremos surpreendidos. Agora os discípulos não ficaram surpreendidos por causa da bênção, eles ficaram assustados porque eles não entenderam o que Jesus estava fazendo ali, andando sobre as águas e fazendo parar o vento e a tempestade. Eles não esperavam Jesus ali. Por isso é associado com a parábola com a multiplicação dos pães. Nós precisamos abrir o coração para a palavra de Deus. Nós precisamos abrir o coração para a palavra da graça de Deus. É a palavra da graça de Deus que nos revela as riquezas do reino dos céus. Quem fecha o coração para a palavra da graça não experimenta dessas riquezas. Então nós vemos agora que a multiplicação dos pães é um milagre básico. Se nós queremos compreender os outros milagres, nós precisamos entender o milagre da multiplicação dos pães. E quando nós olhamos os eventos de Mateus 14, nós compreendemos que esse milagre, por que esse milagre é mencionado nos 4 evangelhos? É o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, e cada evangelista, quando escreveu, eles fizeram questão de mostrar a grandeza daquele milagre. Acompanha aí, nós vemos Mateus falando a respeito desse milagre,
no final lá, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos. Aquelas mais de 20.000 pessoas comeram e ainda sobrou 12 cestos daquilo que Jesus havia liberado para suprir cada um deles. Depois nós vemos Marcos falando, Marcos 6,42, todos comeram e se fartaram, ficaram satisfeitos, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Lucas diz, todos comeram e se fartaram, e dos pedaços ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Mas João acrescenta algo nessa abundância desse milagre. João diz em João 6,11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Diz, quanto queriam. Nesse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o Senhor serviu para eles o quanto queriam. Não era um pedaço para cada um, não era para dividir com quem estava do lado, era o quanto queriam. Esse milagre foi algo tão extraordinário, tão surpreendente, que a partir de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou mais de 20.000 pessoas, o quanto queriam, o quanto desejaram, o quanto conseguiram pegar, o quanto aguentaram comer. Uma vez um irmão contou lá em Goiânia, ele estava andando conosco na videira, mas ele tinha sido membro de uma outra igreja, e lá na porta da igreja, lá em Goiânia, tem muitos pit dogs, né? E tinha lá uma sanduicheria que lançou lá uma promoção, fez um sanduíche gigante, e fez a promoção, quem conseguisse comer 2 sanduíches, ganhava mais um de graça. E anunciou para os irmãos da igreja, que era na porta da igreja. E teve um irmão que saiu da igreja lá, foi lá, comeu 4 sanduíches, e ganhou mais 2, e comeu também. Então esse irmão comeu o quanto aguentou. Jesus serviu essas pessoas com pães e peixes. Esse irmão acabou com a promoção no primeiro dia. No primeiro dia o dono da sanduicheria parou com a promoção. Jesus serviu nessa medida, o quanto eles aguentavam comer. Então isso é importante para nós. Não teve um limite. Aqui o Senhor estava expressando a sua abundante vida, a abundância dele sobre a vida daqueles que criam nele. E para esse novo ciclo, o Senhor coloca diante de nós o quanto você deseja, o que você deseja, o que você espera, o quanto você espera. Nós precisamos começar a criar no nosso coração essa expectativa, de colocar no nosso coração que nós queremos ver coisas grandes no Senhor. Na multiplicação dos pães, o Senhor revelou o poder da grandeza que Ele tem para abençoar, para suprir, para transformar, para fazer tudo aquilo que nós necessitamos. Eu estou enfatizando porque os evangelistas que escreveram os evangelhos, eles enfatizaram. Nós precisamos meditar no quanto foi grande e o poder de Deus que se manifestou nesse milagre para suprir a fome de mais de 20.000 pessoas. Imagina aí um ginásio com 20.000 pessoas, você servindo comida para quantos caminhões de comida você gastaria para alimentar 20.000 pessoas num ginásio? O ginásio ali do lado da arena cabe quantas pessoas? Alguém sabe? 15.000 pessoas. Imagina 20.000 pessoas famintas ali. Os discípulos estavam preocupados, eles estavam com fome, precisamos liberar eles. O Senhor falou, não, vamos tratar deles nós mesmos. Seriam muitos caminhões de comida para alimentar esse povo lá. Esse ano passado, mesmo com pandemia, com vírus, com tantas coisas ruins acontecendo, o Senhor derramou sobre nós abundante chuva. E nesse novo ciclo, o Senhor está agora revelando para nós o que você deseja, quanto você deseja. Assim como no milagre da multiplicação dos pães, Ele vai nos abençoar o quanto está no nosso coração. Compreender isso é muito importante. Se nós queremos compreender o que os discípulos não compreenderam, precisamos compreender a grandeza desse milagre, porque esse milagre é a base para interpretar o outro lá. Outra coisa importante é que esse milagre da multiplicação nos mostra profeticamente a obra do Senhor hoje na nossa vida, no tempo que nós estamos vivendo. Esse milagre aconteceu entre a rejeição de Israel, a rejeição do Senhor Jesus por Israel e a sua volta. Então esse milagre aconteceu há 2.000 anos atrás, quando Israel rejeitou. Há 2.000 anos atrás Israel rejeitou Jesus.
E o milagre aconteceu depois. Profeticamente está falando para nós que nesse intervalo que nós estamos vivendo, entre a rejeição de Israel e a sua segunda volta, o Senhor está cuidando de nós, está multiplicando os pães e os peixes, o Senhor está trazendo para nós suprimento. Nesse intervalo, o Senhor está apacentando o seu povo, está nos apacentando, fazendo-nos assentar na relva verde. Salmo 23, fazendo repousar em pastos verdejantes. Nós estamos vivendo nesse tempo, entre a rejeição de Israel e a volta do Senhor. Assim como na multiplicação dos pães, o Senhor colocou todo mundo sentado e serve eles. Aí nós estamos vivendo nesse tempo também, e Ele também está caminhando sobre as águas, acalmando a tempestade, trazendo para nós refrigério na nossa alma. O tempo que nós vivemos, essa dispensação da graça, aponta para o tempo da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães aponta para o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da graça de Deus, o tempo de nós desfrutarmos da abundância de Deus. O Senhor está suprindo cada uma das nossas necessidades e ainda está caminhando sobre as águas, fazendo cessar o vento e a tempestade. Nesse ano que passou, nós já tivemos alguns testemunhos, tem outros irmãos que vão testemunhar ainda a respeito daquilo que o Senhor fez. E o que o Senhor fez nesse ano de 2020, no meio dessa confusão toda, foi fazer cessar o vento andando sobre as águas. É a mesma sequência que nós temos no Salmo 22, 23 e 24. O Salmo 22, 23 e 24 mostra essa mesma sequência. No Salmo 22, os irmãos sabem que é onde mostra a crucificação do Senhor. Salmo 22 começa o salmista falando: Deus meu, por que me desamparaste? Mostrando a obra da cruz. O Salmo 22 mostra o Senhor na cruz sendo rejeitado por Israel. O Salmo 23, o bom pastor está apacentando o seu povo, fazendo repousar em pastos verdejantes, junto às águas de descanso, trazendo refrigério para a alma. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E o Salmo 24 está por vir. O que é que o Salmo 24 fala? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Salmo 22, Jesus rejeitado. Salmo 23, ele está apacentando os seus discípulos, as suas ovelhas, aqueles que têm ouvidos para ouvir, esperando o Salmo 24, quando o Senhor voltará para tomar a sua igreja. É o Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, entrando pelos portais eternos. Então, quando nós entendemos a multiplicação dos pães e dos peixes, nós vamos entender o milagre de Jesus andando sobre as águas, fazendo cessar o vento e a tempestade. Tem uma sequência espiritual aqui. Primeiro Jesus foi rejeitado, depois ele anunciou as riquezas do reino do céu, depois ele multiplicou os pães e por último ele andou sobre as águas e fez parar o vento e a tempestade. Agora eu quero voltar para aquele texto inicial que nós lemos, que está lá em Marcos capítulo 6, a partir do verso 45. Acompanha aí. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite é o período das 3 horas da manhã até as 6 horas da manhã. A noite tinha 4 vigílias. A quarta vigília é a última vigília, e Jesus apareceu para eles nesse momento. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Não esperavam ele ali, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, não ficai preocupado. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento parou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Esse texto do qual nós estamos falando aqui hoje, a primeira coisa que fala é que Jesus compeliu os discípulos para entrar no barco. Era como se os discípulos não quisessem entrar no barco, mas Jesus colocou eles no barco e falou: comece a remar. E assim que eles entraram no barco, o texto fala que Jesus subiu ao monte para orar.
Então assim, aparentemente eles não queriam estar ali, mas eles entraram no barco e Jesus subiu no monte para orar. Isso fala para nós da nossa vida hoje. Semana passada falamos da Arca de Noé, que aponta para a igreja. Esse barco que Jesus colocou os discípulos e lançou no mar desse mundo, era a igreja. A igreja estava nesse barco e Jesus subiu para o monte para orar. Profeticamente mostra a nossa vida hoje. Nós estamos nesse barco remando, e o Senhor subiu aos céus e de lá Ele intercede por nós. Jesus colocou os discípulos no barco, empurrou no mar e subiu o monte para orar. Agora, o que o Senhor estava fazendo é que esse barco não afunda. Esse barco que colocou no mar, ele não vai afundar, porque lá no monte, lá em cima, tem alguém intercedendo por nós. E nós vemos Paulo falando isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 34. Paulo diz: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Naquele dia, os discípulos entraram no barco, saiu para o mar, e Jesus subiu o monte para orar. Estava orando por eles, assim como Ele está orando por nós hoje. Hoje nós estamos no mar desse mundo, sobre a arca, sobre esse barco, e nós estamos remando. Agora, esse barco não vai afundar, porque nós temos alguém que está intercedendo por nós. Mas o texto diz que eles estavam remando contra ventos contrários. O barco dos discípulos ali no mar estava tendo vento contrário, resistência. Eles estavam remando com dificuldade. Isso aponta para a igreja também. A igreja está nesse mundo remando contra ventos contrários. Paulo fala na carta aos Romanos, na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Esses são os ventos contrários que nós estamos enfrentando nesse mundo. Nós estamos inventando ventos de doutrinas erradas. Todo dia aparece um maluco aí, trazendo a revelação, trazendo a interpretação errada da palavra de Deus. Nós enfrentamos ventos contrários das ideologias mundanas, ideologia de gêneros, a legalização do aborto, pedofilia. Tudo isso são ventos contrários que nós estamos enfrentando hoje, nessa dispensação, no tempo que nós estamos vivendo. Tudo isso são ventos contrários. Agora, mas nada disso deve nos intimidar. Não devemos parar de remar, porque o Senhor está intercedendo por nós. Outra coisa que aconteceu no texto que revela para nós é que foi na hora mais escura. Passou a primeira vigília, das 6 às 9 horas da noite, das 9 à meia-noite a segunda vigília, a terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. Os discípulos estão remando. E na quarta vigília, o momento mais escuro, de maior trevas, o Senhor veio. Para nós é a mesma coisa. Nós estamos nesse barco, remando contra os ventos contrários desse mundo, contra as ideologias, contra as doutrinas erradas. Doutrina errada produz uma fé errada, e a fé errada produz uma atitude errada. Aquilo que falamos muito aqui de pessoas que estão fora da igreja, porque está com a crença errada, uma doutrina errada, produziu uma fé errada, e eles estão agora fora da igreja, crendo que estão no barco. Não estão no barco, estão nas águas do mar do mundo. Mas o Senhor veio na quarta vigília da noite, no momento de maior trevas. Isso fala para nós, o Senhor vai voltar no momento de maior trevas. Então, se hoje o mundo está ruim, ele vai piorar muito ainda, porque no momento que ele estiver pior, Jesus vai voltar, Jesus vai se manifestar. Qual era o problema dos discípulos que o texto relata? Aqui fala, pois todos, a partir do verso 50, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou, disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, e subiu para o barco. Quando os discípulos que estavam ali remando com dificuldade, horas remando com dificuldade, o barco balançando com o vento, soprando, aí Jesus apareceu sobre as águas. Primeiro ficaram ali achando que era um fantasma, porque estava escuro, era na hora de maior escuridão. Mas aí Jesus entrou no barco e eles ainda ficaram aterrorizados, com medo. Jesus estava ali, eles não esperavam o Senhor. O texto continua dizendo, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães
antes o seu coração estava endurecido. Então qual era o problema dos discípulos? Coração endurecido. Tem discípulos que têm um coração endurecido. E por que o coração deles estava endurecido? Porque não compreenderam o milagre da multiplicação dos pães, não compreenderam o milagre do suprimento de Deus, não compreenderam o poder, não meditaram no poder de Deus que foi liberado para transformar 5 pães e 2 peixinhos em alimento para mais de 20.000 pessoas para comerem o quanto queriam. Porque eles não meditaram no milagre da multiplicação dos pães, eles estavam com o coração endurecido e ficaram assustados quando viram Jesus ali. Então eles estavam ali lutando com o barco sobre as águas, remando com muita dificuldade contra os ventos, contra as águas turbulentas, com medo, e de repente vem o Senhor. Essa é a nossa condição. A igreja vem sendo atacada violentamente nesses 2000 anos. Nesses 2000 anos, homens e mulheres, discípulos do Senhor, estão remando contra as águas desse mundo. Nesses 2000 anos, nós estamos aqui remando contra ventos contrários, contra tudo que se levanta, contra toda perseguição. Mas o Senhor está lá de cima intercedendo por nós. O Senhor está lá de cima falando: vão em frente, não desista. E o texto fala aqui que o Senhor queria tomar a dianteira. O Senhor estava vendo eles remando, naquela muita dificuldade, já desesperados, e aí o Senhor parou de interceder e desceu: vou lá ajudar eles. Que Jesus desceu, entrou no mar, andou sobre as águas, e essas águas aqui fala desse mundo caído. Jesus estava sobre os problemas, andando sobre os problemas, e queria tomar a dianteira do barco para ajudar eles a caminhar. E eles ficaram com medo de Jesus ter aparecido, porque o coração estava duro. Eles não haviam entendido que lá na multiplicação dos pães, que aqui o Senhor estava falando para eles, né? Não se preocupem, eu estou acima desse problema que vocês estão enfrentando. Quando Jesus chegou ali, tentando tomar a dianteira do barco, era como se Jesus estivesse falando para eles: não se preocupem, eu estou acima desse problema que vocês estão enfrentando, não tenha medo, eu estou acima das águas da morte, acima dos ventos, acima da tempestade, eu estou sobre as circunstâncias. O Senhor estava falando para eles: eu estou no controle, continue remando, não pare de remar. Deus fala, Deus se lembra e Deus abençoa. Deus está falando hoje: nós somos a igreja, nós somos esses discípulos no barco que estamos remando, e não devemos parar de remar. Às vezes tem um discípulo meio desanimado, cansado, o outro deve falar: continue remando, o Senhor está intercedendo. E se o barco começar agora a querer naufragar, o Senhor vai vir e vai sustentar o barco, porque Ele não vai naufragar. As portas do inferno não prevalecerão contra o barco, contra a igreja. Pode ser pandemia, vírus, problemas econômicos, pode ser o que for. O Senhor tem um nome que está acima de todo nome. Às vezes nós entendemos nesse versículo que o Senhor tem um nome acima do meu nome, acima do nome do presidente, acima do diabo. Mas o nome do Senhor está acima do nome pandemia, está acima do nome vírus, está acima do nome problema financeiro. O nome do Senhor está acima de qualquer nome. Em todas as coisas Ele está no controle. Por isso nós precisamos preparar o nosso coração para ver grandes milagres do Senhor e não ficarmos assustados como os discípulos. Nós precisamos preparar o nosso coração, porque nesse novo tempo nós vamos ver coisas surpreendentes. O Senhor vai nos surpreender. A bênção de Deus não está condicionada aos males desse mundo, ao mar desse mundo caído. Por que o coração deles estavam endurecidos? Porque não meditaram no poder de Deus que manifestou para alimentar toda aquela multidão. Porque não meditaram nesse poder sobrenatural. Eles não esperavam ver Jesus na tempestade. Eles viram como que Jesus resolveu o problema da comida. Agora é outro problema, para o Senhor é uma coisa só. O Senhor alimentou a igreja, supriu a igreja, e agora o Senhor está cuidando da igreja. O Senhor está agora protegendo a igreja. A igreja nesse tempo é o Salmo 23. O Senhor está nos apacentando junto às águas de descanso, repousando em pastos verdejantes, refrigério da alma, por causa da justiça, por amor do nome dEle. Mas os discípulos não esperavam o Senhor. O que o Senhor estava falando na multiplicação dos pães? Eu sou o suprimento de tudo que vocês precisarem nesse mundo. Não tenham medo, não precisam ficar atônitos. O barco
não vai afundar. A igreja, por mais que ela é atacada, ela não vai afundar. Eu estou acima das águas desse mundo, elas não têm poder contra mim. Se compreendermos o milagre da multiplicação, não teremos problema para ver o Senhor andando sobre as águas, sobre os problemas, operando milagres, acalmando as tempestades. Todos nós passamos por tempestades. Todos nós, às vezes na nossa família, no nosso trabalho, às vezes a questão financeira, no ministério, os ventos estão soprando, mas o Senhor é a rocha, é esse alicerce que está nos sustentando. O Senhor está falando para nós hoje: continue remando, não pare de remar, não desanime. O que Ele começou, Ele vai terminar. E quando nós temos a revelação da palavra da graça, enquanto nós estivermos reconhecendo a graça de Deus na nossa vida, não ficaremos com o coração endurecido. O que endurece o coração dos discípulos é quando eles começam a tentar fazer alguma coisa para receber a provisão, para receber agora a proteção. Quando os discípulos começam a achar que para ser alimentados pelo Senhor, eles precisam fazer alguma coisa antes. Aquela multidão de 5.000 homens, com suas famílias, foram alimentadas. O Senhor deu alguma condição? Separa aí aqueles que não brigou o marido com a mulher, aqueles que estão em paz com os filhos, aqueles que não têm nenhum pecado, manda eles sentarem aí, dá comida só para eles. O Senhor colocou alguma condição? Nenhuma. No meio de 20.000 pessoas, você pode ter certeza, tinha todo tipo de confusão. Tinha ladrão, tinha marido brigado com a mulher, tinha divorciado, tinha homossexual, tinha de tudo lá. O Senhor supriu todos o quanto queriam. Enquanto nós cremos na suficiência, na abundância, no suprimento de Deus, pela graça, nós vamos desfrutar de milagres do Senhor. Nós vamos crer que o Senhor está intercedendo por nós, não está nos acusando, não está apontando o dedo, não está mandando um anjo com a espada de fogo. Enquanto nós cremos na graça de Deus, nós vamos compreender a multiplicação dos pães e não teremos problema para ver grandes coisas do Senhor operando no nosso meio. E convidar a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar ao Senhor, porque Ele está intercedendo. Nunca esqueça disso. Interessante que o texto fala que o Senhor Jesus também está intercedendo por nós. Por que que fala também? Porque no começo do capítulo fala que o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está intercedendo pela igreja, está intercedendo por você. E o Senhor Jesus está lá de cima como que uma torcida: vai, reme, continue, busque, você vai conseguir. O Senhor é a torcida motivada. Nós vamos chegar lá, você vai chegar lá. Fique de pé nessa hora. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê revelação. O texto fala que antes da revelação do Senhor, andando sobre as águas desse mundo, fazendo cessar a tempestade, precisamos compreender o milagre do suprimento, a graça que nos abençoa, que nos leva a repousar nos pastos verdejantes, que nos leva para junto das águas do descanso, que faz de nós como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Isso. Foi bênção hoje no louvor, nós cantamos 3 músicas que falam de águas, mas tem 2 tipos de água na Bíblia. Eu quero mergulhar nas suas águas, eu quero mergulhar no rio. O rio é o lugar de água viva. No rio nós devemos mergulhar profundo, mas no mar não. O mar o Senhor não vai deixar com que a gente sequer afunde lá. Se algum momento nós começarmos a afundar no mar, o Senhor vai fazer conosco como fez com Pedro. Se algum momento nós começarmos a afundar no pecado, o Senhor virá e vai nos pegar e vai tirar do mar. O mar não é lugar para os filhos de Deus. O lugar dos filhos de Deus é no rio, em águas profundas. Vamos orar ao Senhor e depois...